Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimigos. Meu nome é Tarvos Mato Machado e eu tô aqui com a Melissa de Sá pra gente falar sobre Pantera Negra e o afrofuturismo. Melissa, tudo bem com você? Tudo jóia. Muito prazer ter você aqui, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigada a vocês, gente, pelo convite, canal aqui, muito legal. A gente tá chegando um pouquinho atrasado aí na onda do filme, mas eu acho que nunca é tarde demais pra falar desse filme maravilhoso que é o Pantera Negra. Sim, com certeza. Gente, a Melissa é autora de ficção científica, escritora da distopia Metrópole, e ela também é doutoranda em estudos literários e especialista em ficção científica, não é isso mesmo? É isso mesmo, meu projeto vai com umas distopias escritas por mulheres. Bom, e aí, Pantera Negra, você assistiu, o que você achou, quais foram suas impressões iniciais do filme? Olha, eu acho que como a grande maioria das pessoas, eu achei o filme maravilhoso. Acho, assim, que a recepção foi muito positiva, né? E a minha expectativa, eu acho que foi, assim, até superada. Assistindo o filme, eu achei, assim, foi uma experiência como poucas já existiram no cinema, assim, no sentido de representatividade, de vilão com que você se identifica, e herói que você se identifica também, e aquele filme dá vontade de discutir com os amigos, né? Não, e a gente vai fazer muito disso hoje, né? Nesse dia que a gente tá gravando esse vídeo, inclusive, Pantera Negra acabou de se tornar, algumas horas atrás, a maior bilheteria da história dos filmes de super-herói. Bom, e o pessoal tem falado muito aí, né, sobre as relações entre Pantera Negra e a tal da estética do afrofuturismo. E aí a gente resolveu chamar a Melissa, que tem trabalhado um pouco com isso também, para explicar pra gente, em primeiro lugar, afinal, o que é afrofuturismo. Então, como você disse, todo mundo fica falando assim, isso não é afrofuturismo. Primeiro a gente tem que entender que o afrofuturismo, ele não é um gênero. Ele não é um gênero literário, um gênero narrativo, um tipo de livro. É uma estética. Então a gente vai ter afrofuturismo em literatura, cinema, até mesmo música. Quais são as características que fariam uma obra em qualquer mídia ser afrofuturista? Primeiramente seria essa junção de tecnologia, então tem sempre essa pegada tecnológica muito forte, numa história que pode se passar no futuro ou não, então apesar do nome afrofuturismo, pode ser no futuro ou não. E a gente precisa de resgatar algum elemento de matriz africana. Então a gente vai ter histórias em que existe uma tecnologia super avançada, mas as personagens ainda têm organização tribal, ou as vestimentas, ou alguma coisa que é um paradigma de matriz africana. De onde que começou essa história, assim? Se tem algumas obras que talvez as pessoas conheçam, ou se ainda tá... É um gênero mais underground, assim? Um gênero não, né? Uma estética mais underground. Eu acho que ainda é um pouco underground. Começou em 98, né? Com uma professora... mais recente do que eu tinha imaginado. Sim, com uma professora americana, a Nelson. E ela criou uma comunidade online chamada Afrofuturismo. E a partir daí começaram-se algumas discussões, assim. Obviamente que antes dela teorizar isso, já existiam alguns apontamentos, né? As coisas não surgem do nada, claro, né? E o que ela diz é que é o seguinte: quando a gente pensa em tecnologia, a gente sempre coloca o negro como o outro não tecnológico. Então, assim, a ideia dela com falar do afrofuturismo é da gente repensar o que é ser negro, a história negra e a relação do negro nesse mundo tecnológico que a gente vive, né? A era digital iria nos unir. Que as barreiras iam ser rompidas, que as diferenças não iam existir mais. Que não ia importar se você é negro, branco, homem, mulher, mas isso não aconteceu. Acho que basta uma sessão de comentários do G1 pra perceber que não funcionou. Não rolou. Algumas obras, assim, que são mais famosas de afrofuturismo. O Pantera Negra quadrinho já é considerado. Eu ia falar isso, que eu acho que, embora o quadrinho surja nos anos 70, ele é quase afrofuturista avant la lettre, assim, né? Antes da hora, assim, Alguns nomes fortes que a gente tem, por exemplo, é a Nnedi Okorafor, que inclusive é roteirista das versões mais atuais do Pantera, né? Ela tem uma série de livros, assim, afrofuturistas que são muito legais. O mais famoso é aquele Quem Teme a Morte, que vai virar a série da HBO, com produção do George Martin. No cinema, não é, como a gente pode ver, não é uma coisa que tem muita expressão. Justamente por causa desse lugar do cinema que estava meio desligado da representatividade.
mas a gente imagina que depois do sucesso do Pantera Negra vai rolar. Provavelmente, Você comentou essa ideia de que o afrofuturismo, ele em primeiro lugar não é necessariamente futurista, né? Sim. O que é algo pra gente pensar no Pantera Negra, inclusive, que não é exatamente um caso de futurismo, né? Assim, no sentido de não se passa no futuro, Sim. necessariamente. Embora tenha uma coisa que, na produção do filme, não sei se vocês ficaram sabendo disso, a forma que eles tentaram pensar como seria a tecnologia de Wakanda seria tipo assim, um país 30 anos à frente de hoje. Que como eles não teriam as barreiras ao desenvolvimento, a gente vai falar um pouquinho disso. Sim. Eles estariam tipo 30 anos na frente. Então ele tem uma coisa assim, meio de futuro próximo, assim, também. Sim. Mas, pensando nisso, assim, se o afrofuturismo ele não necessariamente se passa no futuro, onde ele se passa, né? O que define esse lugar, esse lugar de enunciação, esse espaço, mais do que isso, do afrofuturismo, assim? Então, o afrofuturismo, ele busca reescrever a história. Então a gente vai ter muitas obras que dialogam com essa ideia de realidade alternativa, que é o Pantera Negra, isso, né? Tipo, Wakanda não existe, mas se existisse, como seria, né? Então a gente tem várias obras que trabalham com isso. E outra coisa é a questão de, às vezes, ser um futuro pós-apocalíptico que não se sabe bem há quanto tempo é futuro ou não. Então, muitas vezes tem essa ideia de tempo indeterminado. Muitas vezes a gente pensa em ficção científica como o futuro, né? Como que o futuro vai ser. Mas ficção científica é muito mais sobre o presente do que sobre o futuro. É sobre como que a gente se preocupa e entende esse presente, né? Sendo exagerado aí com tecnologia. E uma coisa que eu acho que é muito massa dessa estética afrofuturista, e eu acho que é uma coisa que o Pantera Negra traz bastante, é que não é como se não existissem pessoas negras na ficção científica, né? Nunca tivessem aparecido, nunca tivessem surgido. Mas é que elas ocupavam espaços muito específicos, né? E eram espaços muito guetizados, localizados e racializados, né? E aí talvez a estética do afrofuturismo, ela repensa um pouco esse lugar onde o negro cabe na ficção científica, né? Sim, a ideia é justamente a gente sair desse paradigma ocidental de que a ciência é um laboratório onde tem um cara branco de jaleco. Tipo assim, o futuro é esterilizado. É uma nave, né, onde não tem nenhum tipo de sujeira, não tem decoração e todo mundo usa roupa branca e tudo mais. E se a gente até pensar no próprio Pantera Negra, o laboratório é totalmente diferente. A Shuri é isso, sim, né? Você não é a nossa ideia de cientista. Não, mas é ciência, total, né? E tem, assim, aquele painel no fundo, uma coisa completamente diferente. Aquela escada em espiral com as pinturas tribais em volta. Não é o elevador de vidro que vai levar a equipe de cientistas, né? Como a gente tá acostumado a ver em, sei lá, 90% dos filmes. Fugir um pouco da estética da Apple, né? Exatamente, o futuro é a Apple, né? E uma coisa que eu fico pensando também, comparar, às vezes, o laboratório da Shuri com a Batcaverna, né? Que são dois lugares que ocupam o mesmo espaço nas perspectivas narrativas, dois heróis que várias vezes foram comparados, né? Assim, né? E como que é isso? São duas noções de ciência completamente diferentes, né? A Batcaverna e esse laboratório, assim. Então a Batcaverna é exatamente o que você falou, clean, monitores pra todo lado, só o Alfred lá, mordomo, no lugar dele, a coisa do elevador descendo branco, é isso, né? Sim, com certeza. Outra coisa interessante da gente pensar é o que a gente pensa que é ciência. Então, por exemplo, o afrofuturismo muitas vezes vai trazer coisas que não são consideradas ciência. Por exemplo, um certo misticismo, tradições religiosas, tribais, né? Por exemplo, no Pantera Negra tem a planta lá, que tem propriedades mágicas. Então é muito comum de se misturar ciência com magia, digamos assim. Outra questão é por que a gente imagina o futuro branco? Por que a ciência e o desenvolvimento tecnológico é sempre branco? Por exemplo, se a gente for fazer uma lista dos cientistas mais populares, Hawkins, todos eles são brancos. Quantos cientistas negros a gente conhece? Então, assim, sei lá, você vai fazer o Neil deGrasse Tyler lá, mas quem mais? Tipo assim, quem são esses outros cientistas negros que existem, que fizeram contribuições grandes para a história, mas a gente ainda imagina o homem branco de jaleco no laboratório. E o nosso imaginário, principalmente na ficção científica, ele é povoado pela essa popularização da ciência que a gente teve no século XX, que perpetuou essa imagem. Então, os grandes livros de ficção científica do século XX, que são conhecidos, eles todos vão ter essa equipe de cientistas brancos, né? E quando tem o cara negro, ele é só o cara negro, ele não é um dos cientistas, ele é um estereótipo, né?
E aí fica, às vezes, aquela questão que eu gosto de brincar de que a cultura negra não é apêndice. Porque fica parecendo que, tem o cientista descolado que usa Rastafari e ouve rapper, e aí ele é tipo o apêndice negro da história, sabe? Tem uma coisa muito interessante disso no Pantera Negra, que é uma inversão desse estereótipo, que eu acho que é muito bem feita, porque tem o efeito que a gente fala de tokenização, né, das pessoas negras, que é você usar elas como um amuleto, né, fala, olha, eu tenho negros no meu filme, então tem esse token aqui. E aí a galera tem feito a piada, o trocadilho dos token white guys do filme, porque os 2 caras brancos que tem no filme são 2 caras que fizeram o Senhor dos Anéis, né, e aí eles seriam os caras do Tolkien do filme, mas são os Tolkien white guys, assim. E um efeito que eu acho que é muito massa, de como que existe essa inversão de valores, no Pantera Negra em particular, né, é que acaba que a gente cria um efeito da gente ter um modelo, né, um personagem modelo que não é branco. E aí é uma coisa que, inclusive, o Pantera não é um modelo só para as pessoas negras, né? Ele é um modelo de integridade, de liderança, de esperança, né? Que, poxa, qualquer pessoa pode se sentir inspirada por ele. E porque tinha muito essa coisa, eu penso muito na relação com o Super-Homem, que o Super-Homem, ele sempre foi desenhado e escrito como, né, o farol de esperança e liberdade. A ideia é que todos olhavam para o Super-Homem para buscar, né, e sei lá, gerações de crianças negras nasceram e olharam para o Super-Homem como um grande exemplo, né. E, poxa, agora as pessoas podem olhar pro Pantera Negra, inclusive crianças brancas, crianças latinas e, enfim, né, das mais diversos backgrounds históricos diferentes, olhar pro Pantera Negra e ver um exemplo, um modelo assim, que eu quero ser esse cara, né? E esse cara é negro. Acho que esse é o grande... É a representatividade que eu gosto de falar que é verdadeira. Porque quando a gente tá fazendo a apêndice de cultura negra, que tem aquele personagem lá no canto, ele nunca é isso, ele nunca é mais do que apenas essa função narrativa. Então, quando você cria personagens como o Pantera Negra, que são, assim, complexos, e não apenas ele o principal... Tipo, todos os outros personagens do filme, eles são muito mais do que isso, e qualquer pessoa pode se identificar. Não vira uma questão cultural, mas também não apaga a questão cultural. Porque a gente tem ali todos os elementos africanos o tempo todo. As roupas, as músicas, a língua. Então, assim, não é preciso essa ideia de universalidade que teria que, pra isso a gente tem que apagar toda essa África que tá aí. Não, ela continua lá e ainda assim ele consegue atingir a todos, né? Eu acho que não dá pra não deixar de falar das mulheres nesse filme, né? Que sim. É um negócio, assim, é impressionante, né? Olha, o que eu fiquei mais, assim, animada com o filme quando eu vi, na representação de mulheres, foi que o filme em nenhum momento ele cria questionamentos diretos do tipo, mulheres não devem governar, mulheres não devem se meter na ciência. Essas discussões elas simplesmente não existem lá. É naturalizado que mulheres são cientistas, são líderes, que são... é ok. E isso, ao mesmo tempo, algumas pessoas podem argumentar, mas isso faz com que seja digamos assim, uma alienação. Não é, porque mostra que essa sociedade é possível. E que essa sociedade funciona, ela tá rodando e é tudo natural, é tudo tranquilo. E a gente tem vários tipos de liderança feminina. A rainha mãe é um tipo de liderança que não é tão imbatível, né? Mas, assim, ainda é uma presença forte no filme. Ela tá ali pra resolver o problema com todo mundo. Tem a Okoye, que é uma das personagens mais B10 a surgirem nos cinemas de super-herói, sei lá, nos últimos anos, assim. Mas que sai dessa ideia de, tipo assim... Só chuta-bundas apenas. Estou aqui para distribuir socos e mostrar que sou durona. Ela tem cenas de emoção. Maravilhosas, inclusive. E de indecisão. E o dilema dela é um dilema real. Não é um dilema, assim, que depende do personagem masculino. Ela tem um questionamento dela, do que ela deve ou não fazer em relação à cultura que ela vive. Eu acho que, assim, falando dos personagens, assim, não dá pra gente terminar esse vídeo sem falar do Killmonger. Que é... Assim, eu arrisco dizer, talvez seja o melhor vilão de filme de herói de todos. Sim. Ali com o Coringa do Heath Ledger. Vou prestar os respeitos. Foi um grande vilão. É verdade. Mas eu achei a coisa mais legal do filme foi realmente o vilão, assim. Claro que todos os outros personagens são legais, mas é porque eu acho que ele entra
forte na pegada afrofuturismo, porque ele é o elemento narrativo que vai trazer essa questão da revisão histórica. Porque até então a gente tem aquela Wakanda utópica, a gente tem a ciência, o novo paradigma, mas é ele que traz essa contranarrativa do tipo, vamos rever a história, né? E afrofuturismo tem muito a ver com diáspora negra. E ele traz isso do tipo assim, eu estava lá fora enquanto vocês estavam aqui vivendo nessa linda utopia. O interessante é porque ele é um vilão que a gente consegue entender por que ele tá naquele lugar. Não, e é mais do que isso. Eu acho que é mais do que entender. Em vários momentos do filme, você concorda com ele. É muito mais do que, não, ele tem um bom motivo. Não, ele tá certo. Ele tá certo. O Chad Boswick, inclusive, que faz o Pantera, que faz o T'Challa, ele chegou a dar uma entrevista falando que o T'Challa é o vilão do filme. Porque o Monger é o mocinho, ele que tá certo ele na tá história. Ele tá querendo levar a igualdade, gente. Não, e isso é muito louco, assim. E eu fico pensando como que a gente pensa várias vezes, assim, eu tinha uma imagem do afrofuturismo, né, como uma estética baseada numa utopia negra, né, um mundo ideal, sim, né, um mundo utópico, um mundo sonhado, em que a gente tem esses elementos, né, de africanidade mesclados à ciência e tal. E o Killmonger, nessa obra, ele vem pra trazer um elemento de contra-utopia, né, sim, pra falar, olha, essa utopia de vocês aí, ela é insustentável, porque pra vocês existirem, tem todo esse resto do mundo aqui, e vocês não estão fazendo nada a respeito. Eu sinto que o filme, ele constrói um mundo que todo mundo... Você quer morar em Wakanda. Sim. O filme inteiro é pra você, né, aquela terra dos sonhos, é e o Killmonger vem e destrói. E ele traz toda a questão da diáspora negra, da escravidão, toda a questão da marginalização dos negros nos Estados Unidos e em outros países. Tudo isso tá feito no discurso dele, e eu achei que os roteiristas tiveram a manha. Porque era muito fácil cair numa banalização ou em chavão, assim, sabe? Aquele lugar comum total. Mas eles fizeram numa finesse. E eu acho que essa parte da revisão histórica, eu acho que é o motivo do filme ter tido um apelo tão grande. Porque eu acho que seria só mais um filme se tivesse sido Wakanda lutando contra os vilões brancos malvados ali, o terrorista maluco. Mas eu acho que ao inserir esse elemento, o filme ele ganha uma profundidade que atinge não só as pessoas negras que vivem aquilo e se identificam, como as pessoas brancas também que estão ali, tipo, é mesmo, gente. Não, e eu acho que talvez isso seja o que fez o Pantera Negra ser tão diferente dentro do MCU e tá fazendo tão mais sucesso que todos os outros. Porque os filmes do MCU, eles se passam num outro universo, no sentido assim, sim, você não enxerga nada naqueles filmes. Eu fico lembrando da guerra... Você não se relaciona, né? Eu fico pensando no Afeganistão, em Iron Man 1. Sabe, a foga... Que é só um recurso narrativo ali. Não tem nenhum aprofundamento. Nada, não. É quase, assim, é quase ofensivo, né? A representação do Oriente Médio. Sim. Talvez a graça do MCU até agora tenha sido a de ser um mundo inverossímil, né? Sim. O escapismo total. É um mundo completamente distante do nosso. E aí o Pantera Negra eu acho que é o que pega esse mundo e arrasta ele pra baixo e fala, não, você está aqui conosco. Mas a estética afrofuturista, ela faz isso. Porque... ao mesmo tempo que ela te leva pra esse futuro, pra essa outra tecnologia, pra esse outro paradigma, ele também te mostra as relações e os problemas das relações raciais e os problemas que existem hoje. Sim, não seria afrofuturismo se não tivesse isso. Saquei. Bom, Melissa, eu acho que o papo foi muito bom, assim, foi muito esclarecedor e eu aprendi pra caramba. Tipo, assim, a gente não tinha conversado antes da gravação muito, né? Então, na verdade, eu de fato... aprendi muito, muito obrigado. E aí, antes da gente ir, se você puder falar um pouco do seu trabalho, da autoral, né, enquanto autora de ficção científica, onde que as pessoas podem ler, onde podem te encontrar, o que tá publicado aí. Então, primeiro, valeu muito pelo convite, eu adorei estar aqui, é muito legal esse papo, essa conversa. É o seguinte, gente, eu tenho uma série chamada Metrópole, o primeiro volume é o Despertar, publicado pela editora Draco. Vocês conseguem encontrar na Amazon no formato e-book, também em formato físico, aí na Livraria Saraiva, essas livrarias online todas vocês acham. E eu tenho vários contos publicados também nessa pegada ficção científica, fantasia, também lá na Amazon. Tem uns que é R$1,99, sabe? Preços bem acessíveis. E assim, meu site é omundomel.com.br. Vocês acham tudo de lá, redes sociais, tô tudo por aí, gente. Melissa de Sá. Melissa Mel, muito obrigado mesmo, mais uma vez. E pessoal, o papo, como de costume, segue nos comentários. E muito obrigado aos nossos apoiadores do Catarse por permitirem que a gente continue trabalhando. E um beijo no coração. Até mais.